Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje trazendo um tema muito interessante do ponto de vista cultural, científico e mesmo filosófico, por que não? Que é a museologia. Quem não gosta de visitar museus, né? E para isso nós trouxemos um especialista na área, que é o Frater Paulo Roberto Paranhos da Silva, que é professor de História, museólogo, integrante da Comissão Jurisdicional da Universidade Rose Croix Internacional, da GLP, da Grande Loja da Jurisdição de Língua Portuguesa. É também um Frater Rosa Cruz muito experiente, que tem muito conhecimento no âmbito Rosa Cruz, e também membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, que é uma entidade muito importante do ponto de vista cultural aí. Frater Paranhos, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Jamil. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Uma honra muito grande estar aqui com você e agradeço pelo convite para essa participação. A honra é toda nossa, Frater. Frater Paranhos, para abrir o nosso papo aqui, né, a nossa conversa, como é que nós podemos definir um museu? Bom, a definição de museu abrangente é aquele espaço cultural que tem a responsabilidade de recolher, catalogar e expor para o público algum objeto para a visitação pública. Essa é uma visão, vamos dizer, genérica e mais antiga, mas a partir da década de 1970, pulando para a década de 1980, nós temos uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, mais globalizada do que seja museu, com a entrada em cena da chamada nova museologia. E é sobre isso que eu gostaria depois de aumentar um pouco a discussão aqui com você. Então vamos aumentar já, né? Então o que vem a ser a moderna museologia? Essa moderna museologia, como eu disse para você, ela vem na esteira de vários estudos que foram sendo realizados, principalmente a partir da constituição do ICOM, o Conselho Internacional de Museus, né? O ICOM é um organismo ligado à Unesco. Ele foi criado aí em 1946 para tentar sistematizar, né, no mundo inteiro, e o Brasil é um dos signatários, é um dos primeiros signatários do ICOM, para sistematizar a forma de se pensar uma nova museologia no mundo. E a partir da entrada em cena do ICOM, diversas intervenções vão sendo realizadas na museologia. Porque, veja bem, puxando um pouco mais para trás, o museu que hoje nós temos como museu é uma instituição, vamos dizer assim, moderna, é uma instituição do século XIX, onde aparecem os grandes museus, como o nosso, aqui no Brasil, o primeiro museu, o que era chamado a Casa dos Pássaros, que depois se transformou... Casa dos Pássaros. Casa dos Pássaros, Ele ficava na Praça da República, no antigo Arquivo Nacional. Ali era a casa de um comerciante que, para trocar favores com o rei, com Dom João, cedeu a casa, não é? Em troca do título de Barão de Ubá. Ele fez Ele fez uma barganha. Uma barganhazinha. E dizem que ainda o governo real, não é? No caso do Dom João, no governo real ainda, vamos dizer, atravessou alguma importância para ele. Bom, mas ali então foi criado pela primeira vez no Brasil um museu, né? Uma coisa que... E como era a principal exposição eram pássaros, né? Através da taxidermia, né? Pássaros empalhados, ficou chamado como Casa dos Pássaros, que deu origem posteriormente ao Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, que hoje faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olha que coisa interessante, Frater. Uma dúvida particular que eu tenho como é que se mantém o museu? O museu é um organismo estatal ou particular ou os dois? Ele pode ter os dois vínculos. Os dois vínculos. Os dois vínculos. Ele pode ser um museu particular ou um museu público, não é? Nos três níveis, né? Federal, estadual e municipal.
Por exemplo, a minha experiência eu criei, né, projetei e criei um museu estadual. Eu, funcionário da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e já era formado em museologia, então me veio a ideia de se criar um museu da Justiça. Da Justiça. Da Justiça. Isso é pioneiro. Pois é, eu nunca tinha ouvido falar. Ele foi pioneiro. Em 1988 nós criamos esse museu. E a partir dali, as diversas justiças estaduais começaram a se interessar, inclusive tiraram subsídios dentro do nosso projeto, né, para formar os seus museus. E é o que eu estava conversando com a Sora Vivian. É uma coisa assim que no início parecia meio utópico. Você mostrar, por exemplo, justiça, né? É uma coisa assim vetusta, uma coisa, né? Até as pessoas ficam até meio assustadas quando se fala em justiça. Sim, temerosas, né? Exatamente. E você vai mostrar a cara da justiça. E é isso que nós fizemos naquele momento, né? Nós criamos um museu da justiça. Mostramos que a justiça também tem uma história fundamental dentro da história do Brasil. Sem dúvida. Isso é importante dizer. É isso que nós contamos ali. O museu está lá, um prédio lindíssimo, né? Um próprio do governo estadual. Pode-se dizer, então, que o Frater é um padrinho dessa nova concepção de museu, dessa concepção de museu da justiça aqui no Brasil? De certa forma. Olha, começou com você? Eu vou dizer que sim, porque nós fornecemos subsídios para outros estados que buscaram elementos para a formação de seus acervos, né? Para a infraestrutura do museu, como funcionava. Isso foi importante. Sem dúvida, isso é muito interessante. E qual que é a função, Frater, vamos chamar assim, da função socioeducativa de um museu? Isso é um dado importante que vem com essa nova museologia. Até então, aí eu vou vamos retornar um pouquinho. Até então, os museus, eles eram aqueles museus assim enciclopédicos, né? Voltados para si mesmos. Hoje, a função do museu é primordialmente uma função socioeducativa. Ela tem que o museu tem que trazer para dentro dele vamos dizer, o homem que está se formando, não é? E o escolar é a melhor representação disso. E conversando com a Sora Vivian, o nosso museu egípcio aqui, tem esse condão também. Certo. Isso é importante. Ela me disse que até o fim do ano a agenda está fechada. Sim. É importantíssimo isso. É importante ressaltar. É importante que você traga a criança para dentro do museu. E isso eu disse porque agora, morando na cidade de Caxambu, há 8 anos, e lá encontrei um museu fechado. Fechado? Fechado. Fechado. Completamente abandonado. E com acervo dentro? Não. Bom. O pior é que levaram um acervo do museu. Puxa. Então começamos do zero. Conversei com o prefeito na ocasião e conseguiu-se uma verba do Estado. E este museu é municipal. Olha, esse museu de Caxambu é municipal. É um museu público, né? É um museu público, E hoje deu uma conotação diferente para ele, já que o acervo dele foi dilapidado, desapareceu misteriosamente. Então tive que dar uma nova concepção para ele, buscando exatamente esse trabalho que é feito em outros museus. E o que me deu mais força foi ver um museu norte-americano de Nova York, em que eles trabalham, ele chama-se Novo Museu. É um prédio lindíssimo. Você entra no prédio, tem nada. Não tem nada. Olha só. Então, a curadora do museu explicando a situação e dizendo que era uma ideia nova que surgiu para eles de não se trabalhar com acervo. Porque eles não teriam nenhuma preocupação em guardar. Né, em conservar e identificar esse acervo, né? A segurança do museu, ela cinge-se basicamente à própria estrutura dele, né? A estrutura física. E essa ideia, eu sem acervo, né? Que interessante. Eu tenho feito exposições temporárias. E aí, isso é importante porque a comunidade, ela tem basicamente 4 exposições por ano. Puxa, ao invés de você ter uma exposição permanente, que fique o ano todo, a criança vai ver uma vez, 2, terceira vez, desiste.
Mas se você dá para a criança a oportunidade de ter 4 exposições diferentes, com visões diferentes, o interesse é maior. E como eu disse para você, a criança é importante no processo do museu, nesse processo socioeducativo, porque a criança é reprodutora. Sim. Ela vai para casa e ela fala para o pai e para a mãe o que ela viu, incentiva os próprios adultos. Acaba interessando, né? Os adultos, né? Exatamente. Como é que estão os museus no contexto brasileiro, Frater? No contexto educativo, o Frater falou, mas eles ainda são um espaço a ser melhor divulgado? Já entraram na cultura popular? Como é que está isso? Ainda já entrou no inconsciente coletivo do brasileiro? Ainda não. Precisa muito? Nós precisamos... E o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, tem feito um trabalho muito bom com relação a isso, sabe? Esse incentivo à prática de visitação a museus. Todos os museus, públicos ou particulares, Frater, pelo menos no Brasil, eles são enfechados por algum órgão, por algum conselho? Tipo, existe alguma associação que os reúna, né? Porque a gente, assim, tipo, a medicina, né? Todos os médicos têm o seu conselho federal, né? A engenharia tem também. É verdade. E os museus, né? Eles têm alguma entidade que os defende, inclusive? Tem. Nós temos o Conselho Regional, os Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Museologia. Né? O curso de museus, ele não é novo. Ele é de 1932, ele foi implantado no Rio de Janeiro pelo professor Gustavo Barroso, que era o diretor do Museu Histórico Nacional, que era o grande museu da época, junto com o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, o Museu Paranaense, que é um museu antiquíssimo, de 1876, né? O Emílio Gueldi, do Pará. Quer dizer, esses grandes museus, que eram, na ocasião, enciclopédicos, né? Aquela coisa de você ter a peça e a peça por si só contava uma história. Não é? Então aquilo era um verdadeiro templo. Não é? Eu, quando era menino, eu achava o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, para mim, era um templo sagrado, né? Sabe? E você chegava, múmias, aquelas coisas todas, e ninguém mexe nada, não toque nada, você anda a 100 metros de distância das peças. Hoje não. Hoje a interatividade é importante nesse aspecto, né? Esse conceito mudou, então? Mudou. Eu fiz uma exposição em Caxambu, no Museu de Caxambu, com um acervo do Museu, do Observatório Nacional, do Museu Astronômico do Rio de Janeiro. E uma exposição sobre Santos Dumont. Então havia uma interatividade impressionante com o totem. Tinha um totem, né, com um computador, e as crianças mexiam, faziam perguntas, né, faziam brincadeiras. Quer dizer, aquilo é importantíssimo para a criança. É isso que eu acho interessante, que o museu é um lugar, principalmente para criança, para adulto também, mas principalmente para criança, mágico por excelência, né? Ele parece que desperta, ele toca alguma coisa nas pessoas que a gente quase que não sabe definir. Vocês, museólogos, talvez saibam bem o que acontece, né? É verdade. Mas o museólogo, ele está ali para dar um suporte. Ele não é o dono da verdade. Certo. Há algum tempo atrás, o museólogo, ele era, vamos dizer assim, era o dono do pedaço. Hoje, com a nova museologia, há uma não só interdisciplinaridade, como uma transdisciplinaridade nos museus. Tem que passar por aí. Sem dúvida. Então nós temos uma equipe importante, né, em que você tem um museólogo, tem um professor de história, um professor de ciências, né, um professor de língua portuguesa. Quer dizer, uma coisa assim, em que o educador esteja presente. Esteja presente para poder incentivar ainda mais as crianças na visitação a esses espaços culturais. Qual que é a diferença, então, Frater, do museólogo e do curador? Aquele que faz a formação de museólogo, ele está habilitado para ser curador ou não? São coisas diferentes? São coisas diferentes. O curador, você não precisa ser necessariamente um museólogo. Certo. Né? Porque você tem que passar por dentro de uma faculdade de museologia. O curador não. É a mesma coisa o diretor de museu. Tá. O curador, né? O que ele faz? O curador, ele... Não, o curador, aqui no Brasil, essa figura do curador não é tão relevante, tão significativa. A palavra não é nem essa significativa, ele não tem o mesmo valor que tem um curador, por exemplo,
museus norte-americanos, os museus europeus. Vamos dizer que seriam aquelas pessoas que teriam a visão de trazer para dentro do museu objetos, né, de grande interesse para a população. Ah, entendi. Né? Olha, eu vou exagerar um pouquinho. Seriam mecenas. Um mecenas do museu. Não é? Os grandes mecenas do Renascimento e tal seriam os curadores daquelas exposições que os reis faziam. Na realidade não eram museus, eles apenas mostravam o que eles tinham. Como é que está o mercado hoje no Brasil e no mundo para museólogo, por exemplo, Frater? A pessoa que quer seguir a carreira de museólogo, né? Qual que é o mercado de trabalho? Ela vai trabalhar só em museu, ela pode dar aula também na faculdade. Como é que está isso? Apenas professor na área de museologia, não é? Nas poucas faculdades de museologia que nós temos no Então Brasil. Isso precisa disseminar mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ou então trabalhar realmente na instituição museu. Mas você tocou num assunto sobre o Conselho, né? Isso. O Conselho Federal, ele foi criado a partir da criação da própria lei que regulamentou a museologia no Brasil, né? Regulamentou o cargo de museólogo no Brasil. Sim. Isso é de 1983. É uma coisa muito nova, como eu disse, apesar do curso ser antigo, 1932, somente em 83 é que foi regulamentada a profissão. Então, a partir dali... É recente, então. É recente, Passou a existir o Conselho Federal e os conselhos regionais. Não é? Aqui no Paraná, o sul do país tem o seu conselho regional, não é? Como o Brasília é a primeira região, Rio de Janeiro a segunda e tal. Eu acho que São Paulo é a terceira, o Paraná é a quarta região. E essa visão do museu, Frater Paranhos, para a Ordem Rosa Cruz é tão importante que a gente sabe, né, que a pessoa que reativou o segundo ciclo de atividades da Ordem, né, para a modernidade, que é o Dr. Luiz, nos Estados Unidos, no começo do século XX, ele se preocupou já em fazer um museu, né, egípcio, mas parece que tem uma seção que não é necessariamente egípcia. Então a Ordem ela procura enfeixar também essa magia dos museus e abrir para a comunidade. Como é que o senhor vê isso, fazendo um link com o rosacrucianismo? Sem dúvida, eu acho fantástico, porque inclusive a múmia que existe no nosso museu, não é? Essa preocupação que houve, não é? A história da múmia, num determinado momento, chega a ser triste. Sem dúvida, sem dúvida. Ela vai parar num porão, num celeiro, numa determinada cidade dos Estados Unidos. E daqui a pouco anda na carroça dos meninos, os meninos andam na carroça, puxando aquela desfilavam múmia, com ela, né? Desfilavam com a múmia, uma coisa triste. Até o momento em que a múmia foi recuperada pela Rosa Cruz. Isso. Né? E depois, aí houve o processo de vinda dela para o Brasil e aqui para o nosso museu. É importantíssimo. E nós, a Ordem Rosa Cruz, tem essa preocupação, né? Essa preocupação com a tradição, não é? Sem dúvida. O museu é tradição também, né? A gente não pode esquecer isso. Muitos criticam a nova museologia, é uma coisa muito avançada e tal, mas nós temos que pensar na tradição também. Não? Sem dúvida. Frater, com relação ao patrimônio material dos museus, eu imagino que alguns têm patrimônios assim avaliados em uma riqueza incalculável, né? Existe todo um cuidado especial com relação a esse patrimônio, né? Com esse patrimônio material, a preocupação. Esse patrimônio ele é de vez em vez restaurado, ele passa por restauros. Como é que funciona isso? A grande preocupação dos museus é a segurança. Segurança. Uhum. Esse museu de Caxambu, eu digo isso com muita tranquilidade, não é? Quando ele foi recuperado, ele foi restaurado, isso tem coisa de 4 anos, foi criado pelo governo municipal um conselho de administração do museu. Então, hoje nós somos 5 conselheiros, trabalhamos voluntariamente para administrar o museu. E além de ser conselheiro também, eu assino as exposições como museólogo. Né? Então, a nossa preocupação é exatamente essa, a preocupação com a segurança. Museu não é beleza, museu é segurança. Vem em primeiro lugar. Sem dúvida. Não é? Museu é segurança.
E a partir daí, você dá um salto e passa a ter preocupação com o patrimônio que vai lhe ser oferecido. O Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, na página dele, é uma página muito bem feita, ele pertence ao Ministério da Cultura, não é? Sim. Ele elenca os objetos furtados do Brasil. E o que você vê ali são coisas lamentáveis. São objetos lamentáveis. Pode citar um ou dois casos, Frater, assim? Sim, os museus de Ouro Preto. De Ouro Preto, os museus de Mariana. Todo aquele barroco mineiro, quantas e quantas peças foram furtadas. Que coisa, né? Isso Você tem uma listagem enorme Isso é lamentável, né? de peças. E eu não sei se você está lembrado, Frater Jamil, o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele quando esteve no Vaticano, ele ofereceu uma imagem. Barroca. Eu lembro, o próprio presidente, né? Nosso ex-presidente, né? Mas o Papa, depois eles descobriram... Dando um exemplo belíssimo. Que era uma imagem furtada. E o Papa devolveu. Esse é um gesto coisa, né? magnânimo, claro, né? Ele devolveu. Mas será que o ex-presidente sabia que era uma coisa furtada, né? Essa é uma coisa que melhor nem falar. Ter visto a lista antes, sem dúvida, né? Mas é absolutamente lamentável, né, Frater? Qualquer pessoa pode fazer um museu, Frater? Pode. Né? Qualquer pessoa pode estar na cidade, vê que não tem na sua cidade nenhum museu e ela não tem a formação, mas ela quer fazer um museu para servir a cidade. Pode. Uhum. O museu particular, ele não exige que você tenha um especialista para conduzi-lo. Né? Seria bom, né, que tivesse um especialista. Mas a lei, ela fala em museus públicos e particulares, mas a gente não encontra isso não. Nos museus particulares, muitos museus particulares, nós encontramos pessoas sem nenhuma especialização. Mas elas levam adiante um bom trabalho. No domingo passado, eu fui convidado para a inauguração de um museu do trabalhador rural. Fica na cidade de Baependi, no sul de Minas Gerais, e dentro de uma fazenda. Olha que a fazenda do Barão Maciel, né? Foi grande dono de terra, plantador de fumo. Baependi foi um século XIX, conhecida, no século XIX, Baependi foi uma potência. Sem dúvida. Uma potência. No sul de Minas, ela é praticamente a terceira cidade mais antiga. Olha só. De modo que ele criou num espaço dentro da fazenda dele o chamado Museu do Trabalhador Rural. Estivemos lá, um domingo muito agradável, e aí a gente pode ver ali aquela conotação, que aquilo sim é outro termo também, que muitos museólogos ficam de cabelo arrepiado quando se fala no ecomuseu. Ecomuseu, o ecomuseu, né? Então, o ecomuseu não quer dizer que seja um museu ecológico, não. O ecomuseu é um museu voltado para um público específico de um determinado lugar. Então, ele fez isso dentro da fazenda dele. Ele criou com materiais da fazenda, materiais das fazendas vizinhas, ele criou um museu. Então, você chega lá, uma coisa muito simples. Você chega, tem uma sela de cavalo, tem um carro de boi, tem uma máquina de moer café. Que interessante. Aquela máquina trituradora de mandioca. Isso é uma viagem no tempo, pode não ser, você chega, pode não ser você um cidadão urbano, frequentador de shopping center. Chega lá, você não quero ver isso não. Mas ele tem um contexto importante para aquela população. Com certeza, não é? Né? Tem um peso histórico, educativo. Né? A minha avó trabalhou com esse triturador de mandioca. Claro, isso é importantíssimo. Está nas tradições, né? Na própria história do povo, né? Olha, Frater Paranhos, a gente só tem a agradecer. Espero que você volte muitas vezes. Acho que a sua missão foi reacender, né, em nós, principalmente nos nossos telespectadores, essa magia do museu, né? Que a todo momento precisa estar sendo retroalimentada aqui no Brasil, né, que precisa ainda valorizar mais o museu. O programa está aberto para o Frater,
Muito obrigado. Para que você continue nos dando essas aulas aí maravilhosas. E lembrando a todos os nossos queridos amigos de casa, telespectadores que nos acompanham, né, que vocês podem nos escrever, podem entrar em contato conosco. Nós temos aí o nosso e-mail, que está aparecendo na sua tela, que é o presençaeharmonia@amorc.org.br. Presença sem o cedilha. Nos escreva, dê sua opinião, tudo é muito bem recebido, muito bem avaliado, suas críticas, né? Sem crítica a gente não cresce, tudo é muito bem recepcionado para fazer um programa cada vez melhor. Eu sempre me impressiono, é importante falar aqui na presença do Frater Paranhos, da amplitude da Ordem Rosa Cruz, dos vários assuntos que ela enfeixa, que ela permite, o conceito de liberdade que a Ordem dá para os seus membros, no sentido de fomentar o conhecimento nas suas mais diversas nuances. Isso é muito importante, né? Uma filosofia como a Rosa Cruz poder fazer isso. E, nesse viés cultural, nós vamos aproveitar e chamar a nossa dica cultural da semana com a Soror Vivian Tedardi. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedardi. E nossa dica cultural de hoje, nós apresentaremos o novo Museu Egípcio Rosa Cruz. Criado pela MORC para proporcionar cultura, inspiração e enlevo a todos os visitantes. Ele comporta uma exposição de réplicas de artefatos egípcios espalhados pelos maiores museus do mundo, além de uma peça autêntica, uma múmia de cerca de 2.700 anos, a Totimeia. Também temos uma peça nova no museu, a múmia de uma menina de cerca de 2 anos, apelidada no Museu Egípcio de Uanha. Esta é uma múmia andina e, diferente de Totimeia, seu corpo foi preservado naturalmente pelas características do ambiente onde foi enterrada. O Museu Egípcio aguarda sua visita. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17h30. Aos sábados, das 14h30 às 17 horas. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!